Bom, pessoal, bem-vindo aqui ao site, onde eu estou apresentando para vocês a proposta do nosso projeto Mentoria 2023, onde falaremos sobre o fluxo digital Fine Art, da captura à impressão, passando aí por etapas bem legais que constituem o projeto como um todo, que é captura e que impactos no momento em que a gente clica são gerados lá na hora da gente imprimir. Então, assuntos como foco, velocidade, ISO, são assuntos que eu vou trazer para a nossa discussão, assim como para quem se interessa, que é um pouquinho mais geek, quem gosta de uma tecnologia, de uso de uma ferramenta, assim como eu, um Color Check Passport da X-Rite, que é um instrumento imprescindível para quem está muito afim realmente de fazer um processo de gerenciamento de cores, né? Então, qual a funcionalidade, qual é o uso, eu tenho um Color Check Passport, já fiz muito uso dele. Hoje eu estou mais um laboratorista, então nem tanto fotografando, mas sei da importância que essa ferramenta faz lá na hora da captura, assim como as nossas sessões de velocidade, de longa exposição, a turma que faz longas exposições, fotografia, astrofotografia, fotografias noturnas, altos níveis de ISO. Então são todos itens que certamente lá na frente impactam a nossa fotografia se no meio, né, desse caminho da captura até a impressão a gente não tomar uma série de cuidados aqui, principalmente nos momentos de edição. Tá? Então a gente começa falando sobre captura, daí a gente vai bater um bom papo sobre o que eu estou chamando de controle do ambiente de edição, né? Ou seja, perfis de câmera, calibração de monitores e mais o que. É muito importante a gente ter, de fato, o nosso monitor calibrado, sem sombra de dúvida. E, de novo, programas como i1 Display Pro, equipamentos como o i1 Display, ele serve para fazer a calibração dos nossos monitores. E aí a gente vai começar a entender calibração, caracterização, certificação. O que está envolvido nesse processo de calibração de monitores? O que são esses 3 Cs, né? Calibração, caracterização e certificação, e quão importante eles são para o processo de gerenciamento de cores e para o fluxo digital Fine Art. Mas mais do que isso, o que eu considero muito impactante é o ambiente, o controle do ambiente onde a gente está fazendo a edição. Então esses são itens que a gente vai explorar bastante. E quando eu me refiro a controle de ambiente, é aquele onde nós estamos com aquela tranquilidade, sentados, focados nas nossas imagens, fazendo o tratamento delas para serem impressas lá na frente. Então, esses são assuntos que vão acontecer aqui quando a gente estiver falando sobre o controle do ambiente de edição. Mais à frente, a gente vai falar sobre o Adobe Photoshop Lightroom. Hoje, para mim, o principal software de trabalho aqui no Barracão de Imagens. Eu levo, acho que, sem sombra de exagerar, 90-95% do trabalho de todas as impressões, de todos os ajustes que eu eventualmente faço nas fotos que dos clientes nos enviam para impressão, são feitas nessa ferramenta maravilhosa que é o Adobe Photoshop Lightroom. O Lightroom tem as suas características de indexação ou importação, de organização do nosso acervo digital. Então eu vou dar uma palhinha sobre essa questão de salvaguarda do nosso acervo, organização desse acervo para futuras edições, e aí a gente vai falar bem sobre ajustes de fundamentação, que eu estou me referindo como a base dos ajustes para a gente ter um bom master file lá na frente, para a gente ter um arquivo mestre lá na frente, né? Então, o que a gente deve, o que pode ser tratado no Adobe Photoshop Lightroom ou Camera Raw, né? Que o Lightroom e Camera Raw hoje são os mesmos, e que ponto a gente deve tomar uma decisão de partir para um Photoshop, ou quando é necessário ir para o Photoshop para fazer um refinamento, para fazer uma edição mais rebuscada, certo? Então, a gente vai falar em gestão, ou seja, salvaguarda e organização do nosso acervo, edições de fundamentação. E aí a gente vai partir, né, lá para o Photoshop. Nesse momento, quando a gente vai para o Photoshop, como o Photoshop é um programa que só lê arquivos gráficos, e no Lightroom, no Camera Raw, a gente está tratando com os nossos arquivos RAW, então a gente precisa configurar um arquivo master, a base do arquivo master, para começar a ser construído junto lá depois no Photoshop. Então a gente vai definir
qual o espaço de cor que a gente vai trabalhar, qual a profundidade de bits, qual o formato de arquivo, e nesse momento a gente aproveita para falar exatamente dessas questões que muita gente tem dúvida, que são as definições envolvendo profundidade de bits e o espaço de cor, principalmente, né? Vamos dar aqui os porquês, um espaço de cor é mais importante que o outro, e explicar, deixar claro aqui para vocês quais os motivos da nossa escolha do espaço de cor que a gente mais trabalha dentro do barracão, tá? E aí a gente vai estar chegando no Photoshop, né? No Photoshop a ideia é a gente evoluir bastante em relação à organização também do nosso processo de edição dentro do Photoshop, né? Como montar um arquivo bem estruturado, como fazer o bom e o correto uso de camadas, de blend modes, de máscaras e tudo que tem a ver com isso, né? Então, principalmente um processo de edição não destrutivo. É isso, volto já.